Semana passada nós apresentamos o Zequinha e o seu Martins, e nesse domingo a gente espera apresentar o Sebastião e a Joélia, que também se converteram. A Joélia lá na nossa célula, e o Sebastião eu fui presenteado, né? Ele queria entregar a vida a Cristo e eu fui convidado para ir até o seu trabalho, e ali ele pôde entregar a vida a Cristo e em breve estará frequentando a célula do irmão Lucas, e a gente fica muito feliz. Sebastião é irmão da nossa irmã Carla aqui da igreja, e nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito através de você, líder, né, que tem entendido o seu papel como líder, o seu papel como pastor de célula, que tem que cuidar de pessoas, que deve visitar, que deve procurar desenvolver esse trabalho que Deus deu para você. E hoje eu escolhi para falar bem propositalmente sobre oração, porque nada acontece sem oração. Célula não acontece sem oração. Igreja não subsiste sem oração. Então a oração ela permeia toda a nossa atividade. E hoje eu quero falar sobre a oração nesse aspecto de que tudo que nós fazemos, e a Bíblia comprova isso, a Bíblia deixa isso muito claro, que a oração ela incita Deus, a oração ela move Deus. É interessante nós pensarmos isso, porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe os meus desejos, mas Ele deseja que eu ore, Ele nos incentiva a orar. E um grande exemplo que nós temos disso é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo orou por muitas vezes, orou por várias vezes, se retirou para orar em lugares distantes, em montes. Jesus se retirava para orar. E é triste nós pensarmos que hoje, muitas das vezes, nós queremos conduzir a nossa vida, a nossa família, ou talvez um negócio sem orar. Cristãos que têm um negócio, mas não oram pelos seus negócios, pelo seu trabalho, pelo seu a fazer, né, por aquilo que Deus lhe deu como meio de sustento. Ou talvez líder de célula, aqui na igreja a gente sabe que isso não acontece, mas líderes de célula que arriscam liderar sem oração, sem orar pelos seus liderados, sem orar pelos seus vizinhos, por aquelas pessoas que desejam alcançar. Então hoje eu quero falar sobre oração e dar alguns textos aqui, eu quero ler alguns textos. O poder da oração é tremendo, que o poder da oração, ele causa uma revolução. Hoje nós veríamos um vídeo aqui, mas eu achei que ia dar muito trabalho para o Júnior. Eu não saberia como passar esse vídeo aqui, passar online, então eu achei melhor falar ou citar esse vídeo. Eu e o pastor Eduardo estávamos assistindo um vídeo essa semana, muito antigo, um vídeo bem antigo. Ele conta a história de Cali, na Colômbia. Cali, na Colômbia, e quem aqui, acredito que quase todos já ouviram falar de Cali, na Colômbia, pelo menos, né, que onde estava os maiores cartéis de droga dessa nossa América aqui, e talvez até do mundo. A Colômbia, ela detinha um grande cartel de droga, e Cali era o grande centro de droga. E nesse vídeo, os pastores, ou um grupo de pastores, se sentiu incomodado com aquilo e decidiu orar. E decidiram orar, e estavam orando, pessoas morrendo, e eles ficaram incomodados porque que a igreja avançava, a igreja estava avivada, mas as coisas não aconteciam na cidade, não aconteciam mudanças, e eles decidiram fazer vigílias e mais vigílias de oração. O que aconteceu é que na primeira tacada, 5 chefes do cartel de Cali foram presos. Prenderam 5 numa tacada só, e começaram a prender uma quantidade enorme de droga. Resumindo, a droga na cidade de Cali praticamente zerou. O pastor foi assassinado numa emboscada, mas o que é interessante é que isso não parou a igreja. Eles oraram mais ainda. Pastores que não andavam juntos passaram a andar juntos, e eles passavam
vários dias em grandes estádios orando pela cidade, orando por Cali, pela libertação de Cali. E pensando nesse vídeo, eu e o pastor Eduardo assistindo esse vídeo, eu fiquei pensando, e interessante que depois a Vitória deu uma direção aqui no culto de oração, bem em cima de tudo que a gente estava vendo, porque a Vitória e também a irmã Janete, que conduziram nesse dia, não sei em qual dedo que estava, né? Se era no mindinho, no polegar, porque nós estamos usando as mãos, né? E qual que era no mindinho, né? Então era o mindinho, e a gente tinha que orar por fortalezas, para que fortalezas fossem destruídas. Muitas das vezes nossas orações são muito escassas. Muitas das vezes nossas orações são, Senhor, abençoa, muito pobre, sabe? Água com açúcar. A gente não faz uma oração vitamina, uma oração Jussara, como eu gosto de fazer, batida no liquidificador, com leite em pó, aveia, banana, né? Vocês aqui não gostam tanto assim, mas aquela coisa bem forte. E nossas orações precisam ser orações mais fortes, orações que tenham mais objetividade, porque aqui no Maranhão, aqui em Itapecuru, existem fortalezas que precisam ser destruídas. Aqui nessa cidade existem fortalezas que precisam ser destruídas e não vão ser com armas humanas, conforme nós lemos aqui em 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5, falando que nossas armas não são armas humanas, mas são armas espirituais. Para destruirmos fortalezas espirituais, nós precisamos orar. E ao falar sobre oração aqui, eu quero falar para nós líderes, para nós crentes, que se nossa vida de oração não melhorar, a gente vai continuar sendo esse crentinho que a gente foi a vida toda, sem fazer muita diferença, vindo à igreja e ficando feliz em alguns cultos porque a mensagem foi gostosa, e ficando feliz em alguns cultos porque o louvor foi maravilhoso, mas não vamos fazer muita diferença. E quando nós pensamos na oração, e eu quero aqui encorajar, eu sei que a gente às vezes fala assim, olha, eu não estou indo na igreja orar, mas eu oro em casa muito. Eu não sei, irmãos, talvez eu estou aqui entrando no seu particular, mas eu tenho muita dificuldade de orar em casa. Confesso para você que eu tenho muita dificuldade de orar quando eu estou em casa. Às vezes é barulho, às vezes a gente fica envolvido com um monte de coisa e a gente não ora. Eu só sei que eu oro de verdade quando eu venho aqui para a igreja. Não que oração tenha que ser na igreja, mas nós temos vindo para cá, para a igreja, todo dia, 6 horas orar. Às 6 horas da manhã, de 6 às 7, e eu confesso que é um tempo curto, mas tem valido a pena para quem tem vindo, eu creio isso. Alguns irmãos estão aqui e têm participado. A gente tem entendido, e essa semana eu fiquei assim tão queixo caído, por causa do que eu havia conversado com o pastor Eduardo, e depois a Vitória e a Janete tratarem do mesmo assunto, na mesma direção aqui no estudo pela manhã, falando de fortaleza, falando de orações que precisam ser mais direcionadas, orações que sejam mais maçarico. Eu não sei quem conhece maçarico aqui, de lanterneiro, mas o fogo do maçarico, ele tem um objetivo muito centralizado, muito focado numa direção para que a solda saia de maneira exata. E o fogo não, o fogo ele não faz muita diferença para determinados serviços. Ele atende talvez algumas situações, mas o maçarico não. Se você encostar um maçarico no seu braço, ele faz um estrago. Nossas orações precisam ser mais maçaricos. A gente precisa focar nas fortalezas que estão impedindo que Itapecuru se reina a Jesus. Nós precisamos direcionar nossas orações mais para direções aonde Satanás tem investido. E ele tem destruído famílias, ele tem destruído casamentos, ele tem levado muitos jovens às drogas. E quando a gente pensa nisso, a gente às vezes ora muito vagamente. E a gente não consegue direcionar as nossas orações por áreas específicas. O inimigo tem investido em áreas
que a gente não tem se apercebido dela, e a gente, como igreja, como líder, nós precisamos direcionar os nossos liderados a isso. E eu quero falar sobre isso, oração que incita Deus. A frase que eu li hoje pela manhã, ela diz assim: tudo que Deus faz na obra do ministério, Ele faz por meio da oração. Tudo que Deus faz na obra do ministério, Ele faz por meio da oração. Uma outra frase, que é a continuação dessa, ela diz o seguinte, eu achei muito interessante, por isso eu quero compartilhar com vocês essa frase, porque o autor dessa frase, quem disse essa frase, ele, em um dado momento, ele fez uma pesquisa sobre oração. Ele fez uma pesquisa sobre as ações de Deus na Bíblia que envolviam oração. E nessa pesquisa ele diz o seguinte, depois de ter feito essa pesquisa, ele diz assim: há algum tempo vasculhei o Novo Testamento em busca de coisas realizadas por Deus no ministério que não fossem incitadas pela oração. Sabe o que eu encontrei? Nada. Quem falou isso foi David Jeremias. E ele continua dizendo assim: não estou dizendo que a muito custo encontrei 1 ou 2 itens. Estou dizendo que não encontrei nada. Não encontrei nada que acontecesse se não fosse motivado pela oração. Tudo que Deus faz na obra do ministério, Ele faz por meio da oração. Queridos, eu às vezes fico analisando, e já há algum tempo eu faço isso, não aqui, mas eu fico analisando os cultos de oração que nós fazíamos, e é muito tempo, né? E é interessante que quase sempre foi quinta-feira, na segunda era quinta-feira, né? E normalmente os cultos de oração são na quinta. Eu já fui em algumas igrejas que fazem na quarta, mas eu ficava tão incomodado que a gente orava e, né, eu já estou na igreja há algum tempo, o pastor Reinaldo mais tempo ainda do que eu, e talvez alguns aqui, não sei se tem alguém aqui que tem mais tempo de cristão do que eu e o pastor Reinaldo, mas acredito que a gente deve ser os mais velhos aqui, né, dos que estão presentes. Mas eu já fui para muito culto de oração quinta-feira, mas nunca vi nada acontecer. As nossas igrejas continuavam mortas, continuavam fazendo nada, sem fazer diferença, sem acontecer nada de diferente. E eu ficava me questionando por que a gente ora tanto, ou pelo menos parece que ora tanto, e nada acontece. Se a Bíblia diz que quando a igreja ora, as coisas acontecem. Nós precisamos rever nossa vida de oração, nossa maneira de orar, de que maneira a gente tem orado, qual o foco que temos dado para a oração. E o que eu quero falar aqui é o que a gente faz com a oração, o que a oração é capaz de fazer, o que a oração alcança. E a primeira coisa é que com a oração a gente derrota o diabo. Com a oração a gente derrota o diabo. E eu quero ler um texto bíblico aqui que prova isso. A oração derrota o diabo. Tiago 4:7 diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O diabo foge de um crente quando ele ora. Eu já ouvi muita gente que diz ter medo do diabo. A gente não tem que temer o diabo, a gente tem que orar para ele fugir. A gente não tem que ficar discutindo com ele, falando um monte de coisa para ele. A gente tem que orar e ele vai fugir. A Bíblia diz que quando a gente ora, a gente derrota o diabo, mas com a oração também, a gente salva perdidos. A gente salva perdidos com a oração. Está lá em Lucas 18. Lucas 18 diz assim, Lucas 18:13.
E o conduziram primeiramente a Anás. Estou no endereço errado. Lucas 18, 13. Lucas 18, 13 diz o seguinte: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. A oração, ela salva pecadores. Quando nós oramos, vidas se convertem, vidas se rendem aos pés do Senhor. E eu quero aqui fazer um desafio nesse ponto aqui, para todo líder de célula que está ouvindo nesse momento, presente ou online, para que você selecione nome de pessoas que você tem amizade, próximas de você, não crentes, que você quer ganhar para Jesus, e ore por elas todos os dias. Você vai ter uma surpresa daqui a algum tempo. Ela vai se entregar para Cristo. Ore por pessoas, ore por perdidos, porque a oração salva perdidos. A igreja, ela causa uma revolução quando ela ora. A igreja causa uma revolução, assim como em Cali, uma igreja que decidiu orar, revolucionou a sua cidade. Nós também podemos revolucionar a cidade de Itapecuru através da oração. Mas com a oração também é que a gente adquire sabedoria. E esse texto diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você não tem sabedoria? Não tem tido ideias para conduzir sua célula? Não tem tido estratégias para lidar com a sua célula? Peça a Deus sabedoria. Estava conversando com o pastor Eduardo ali agora, e vou contar um segredo dele, da célula dele. Ele e a irmã Lúcia, eles fizeram uma multiplicação da célula deles online. A célula dele continua sendo a mesma célula, porém ele dividiu a célula dele por 4. E ele determinou 4 líderes para estarem conduzindo a célula online. Já não mais apenas o pastor Eduardo e a irmã Silvia, mas outros líderes estavam conduzindo online. E sabe o que aconteceu? Houve conversão da Flávia, da Michele, da Elisângela e da Jeane. Deus, ele faz coisas sobrenaturais quando a gente ora. Pastor Eduardo compartilhando comigo, falando: olha, nossa célula a gente trabalha, a gente convida, mas não tem acontecido nada. Algum tempo atrás ele me falou, mas a oração que ele estava fazendo era como semente lançada na terra, que hoje tem dado fruto. Isso tem sido na célula dele, pode ser na sua célula também. Quando nós oramos, quando nós lançamos semente, convidamos, evangelizamos, Deus manda pessoas para que essas pessoas se rendam ao Senhor. A irmã Valdenice compartilhou essa semana aqui que era uma preocupação dela: ó Deus, não se converte ninguém na minha célula, ó Deus, não vem ninguém, Deus. E ela estava preocupada, e ela orando e preocupada, angustiada. Semana passada, ou essa semana, ela compartilhou que teve conversão na célula dela. Irmãos, e a igreja está fechada, o templo, há 3 meses, mas nem isso impediu que vidas se rendessem ao Senhor. Porque a igreja não é templo, a igreja não são esses bancos, a igreja sou eu e você. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Quando a igreja ora, Deus move os céus para que a transformação aconteça na nossa cidade. Mas também pela oração, irmãos, que o desviado é restaurado. Pela oração, o desviado é restaurado. Tiago 5, de 16 a 20, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros,
para ser descurado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Pela oração se converte um desviado. Eu não sei qual líder de célula que está orando pelo dia da 100ª ovelha, que o pastor já desafiou os líderes, de trazermos de volta aqueles irmãos que porventura se perderam, estão perdidos fora da presença do Senhor. E nós estamos com a campanha da 100ª ovelha, por acontecer muito em breve. Eu não sei se você tem orado, mas eu quero encorajar você a orar por isso, a dobrar os seus joelhos para que Deus te mostre algum irmão que se desviou, que está frio na fé. Ore por ele e vá ao encontro dele, convide ele para estar na célula, convide ele para estar na igreja um dia, porque aqui o texto diz que quem consegue trazer de volta alguém que saiu da presença do Senhor e foi para o caminho errado, cobrirá uma multidão de pecados seus, que foi atrás dele, cobrirá uma multidão de seus pecados. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não olhamos para aquele que se desviou com um olhar de crítica, mas nós olhamos com um olhar de misericórdia, com compaixão, para que ele volte para casa e seja recebido de braços abertos. Mas também através da oração, e é pela oração, que os santos são fortalecidos. É através da oração que os santos são fortalecidos. Judas tem só um capítulo, então eu vou ler o verso 20 de Judas, que diz o seguinte. Judas, versículo 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. É pela oração que os santos são fortalecidos. Muitas das vezes a gente se sente fraquejando. Muitas das vezes na caminhada da fé a gente se sente desmotivado. Às vezes a gente está ali liderando, a gente está dando conta, mas só Deus sabe como é que estão as coisas, como é que está a situação. E o texto aqui está dizendo que os santos são fortalecidos através da oração. As nossas orações precisam ser focadas para fortalecer santos, líderes, irmãos em Cristo que estão desanimados. Irmãos, nós estamos num período de quarentena, né? A igreja há 3 meses sem culto presencial, retornando agora. Muitos irmãos provavelmente desanimaram na sua fé. Muitos irmãos fraquejaram, muitos irmãos desmotivaram. Mas a igreja de Jesus tem que continuar clamando por eles, para que eles sejam sustentados, para que eles sejam fortalecidos, para que eles permaneçam firmes, para que eles não continuem caídos. Nós não temos que apontar o dedo, nós não temos que julgar, não temos que criticar, apenas orar para que ele se levante, e talvez ser aquele que vai estender a mão para ajudá-lo a se levantar. A oração dos santos fortalece aquele que está fraquejando. Mas também é através da oração que os trabalhadores são levados ao campo missionário. É através da oração que os trabalhadores são levados ao campo missionário. Mateus 9:38 diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai. Está sendo aqui dado uma ordem para a igreja, para mim e para você. Rogue ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara.
Existe uma grande seara, existem muitas vidas precisando de Cristo, precisando ouvir do amor de Deus. Rogue para que Deus levante novos líderes. Rogue para que Deus levante novas pessoas para liderar uma célula. Muitas das vezes as pessoas estão desencorajadas para liderar uma célula, para assumir uma célula, para abrir uma célula na sua casa, porque não quer compromisso ou porque não quer ter trabalho. Mas a igreja precisa continuar rogando para que pessoas se levantem, para que outros se ergam, para liderar uma célula, para cuidar de pessoas. Porque quando nós cuidamos de pessoas, nós vemos o resultado na vida delas, o reino avança. Mas a igreja precisa estar rogando, clamando ao Senhor para que levante mais trabalhadores. E essa tem sido a nossa oração. Essa tem sido a nossa oração para que Deus levante outros. Levante você que talvez está aqui e ainda não lidera uma célula. Levante você que está ainda olhando para ver o que vai acontecer. Orando por você que só quer ser um crente consumidor. Só quer consumir, só quer receber. Mas Deus está te chamando para você começar a dar, para você começar a servir, a abençoar, não apenas receber. A oração também é por ela que curamos enfermos. É por causa da oração que nós curamos enfermos. Tiago 5, 13 ao 15 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Precisamos orar pelos enfermos. Precisamos, nesse tempo, mais do que nunca que estamos vivendo, e temos feito isso, divulgado no grupo da igreja, nome de pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando por alguma enfermidade, algum problema, temos intercedido e a igreja precisa orar. Percebam, irmãos, que a oração, ela permeia toda a nossa vida. A oração, ela está envolta na nossa vida, e se a gente não orar, se a gente não viver uma vida de oração, se a gente não orar pelo nosso casamento, se a gente não orar pelos nossos filhos, se a gente não orar por aquilo que a gente desenvolve, o nosso trabalho, se a gente não orar pela economia do nosso país, se a gente não orar pelos nossos governantes, se a gente não orar por essas fortalezas que estão aprisionando e cegando as pessoas no nosso entorno, e a gente ficar de braço cruzado, sendo apenas religioso, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A Bíblia diz: orai pela nação pela qual foste levado, porque na paz dessa nação será a vossa paz. Precisamos orar, querido, precisamos viver uma vida de oração, ou desenvolver uma vida de oração. Precisamos aprender a separar tempo para a oração. A gente vive um tempo de muita distração. É interessante quando a gente para perceber, por exemplo, um bebezinho. Recentemente nasceu alguns bebezinhos na igreja. Nasceu a Laura, nasceu a Carmen, nasceu mais alguns aí da irmã Fátima, né? Eu não sei o nome, mas alguns bebezinhos nasceram aí na nossa igreja. E é interessante como que esses bebês nascem hoje, né? Minha mãe diz que quando eu nasci eu levei uma semana para abrir o olho, né? Fiquei uma semana com o olho fechado. Hoje o bebê já nasce caçando alguma coisa para ele ver, né? Ou caçando um celular para ele passar o dedo. A Laura para na frente da televisão e fica olhando, assistindo desenho. Hoje tem muita coisa para distrair a gente, né? As nossas motivações, parece que o nosso corpo, a nossa mente já é levada naturalmente ao desejo do entretenimento, e aí a gente se ocupa com muita coisa. A gente se ocupa e se distrai com muita coisa. Parece impressionante como que às vezes, né, e eu sou também vítima disso, a gente não consegue ficar na igreja sem tocar nesse aparelho aqui, ó, que é o celular.
A gente está no culto, mas está passando o dedo, e a gente está mandando mensagem às vezes, e às vezes a gente quer dar aquela ideia de que está lendo a Bíblia, mas às vezes está respondendo alguém no WhatsApp, e a gente se distrai tanto, com tanta coisa, e a gente não tem tempo para ouvir Deus. Eu confesso que isso muitas das vezes me pega. Mas muitas das vezes a gente quer experimentar o poder de Deus. Muitas das vezes a gente quer experimentar o agir de Deus, mas a gente não tem orado de verdade. A gente não tem vivido uma vida de oração de verdade, uma vida de culto de verdade. A gente fala que Deus está aqui, porque é o que nós oramos, onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que a gente diz? Ele ali estará, Deus está aqui presente. A gente diz isso, Deus está presente aí na sua casa, mas será que Deus chegando aqui de verdade, né? Se Jesus entrasse aqui de forma corpórea, como que a gente agiria? Será que a gente falasse: Jesus, me passa o seu número aí que depois eu ligo para você? Passa o seu WhatsApp, Jesus, que eu vou te mandar uma mensagem para a gente ter um encontro. Parece que a gente está muito distraído com muita coisa. Parece brincadeira, mas é triste. E a igreja muitas das vezes tem se distraído e ela tem perdido o tempo dela precioso porque ela não tem orado. Eu não tenho orado. É pela oração que a gente realiza o impossível. Eu creio que todo crente ele gostaria de ver o impossível acontecendo. Ele fica naquela expectativa até de ver milagres, né? Jesus certa vez estava lá no meio do povo e chegaram alguns saduceus e fariseus: Senhor, faz um milagre para que a gente possa crer em Ti. Faz um milagre. Aí Jesus fala assim: nenhum sinal mostrarei para vocês, a não ser o de Jonas. Está lá, Jonas está lá, é um sinal para vocês. Parece que muitas das vezes a gente quer ver um sinal miraculoso, a gente quer ver um coxo andando, a gente quer ver um cego enxergando, a gente quer ver coisas físicas sobrenaturais acontecendo, curas. A gente quer ver coisas acontecendo sobrenaturais perto da gente, o impossível acontecendo, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer se negar. E nós temos esse desafio para a nossa vida cristã. Nós temos esse desafio para a nossa caminhada cristã. É pela oração que nós realizamos o impossível. Marcos 11, 24 diz o seguinte. Marcos 11, 24. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Versículo 24 também diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, o 23, que eu não li, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. É pela oração que nós realizamos coisas impossíveis. Se nós quisermos viver experiências do impossível, do sobrenatural, a gente precisa orar. A gente precisa dar mais atenção para a oração. A gente precisa dedicar mais tempo para a oração. E eu termino com uma última frase que diz o seguinte: tudo o que Deus quer realizar em sua vida, Ele sujeitou a uma condição: a oração. Tudo o que Deus quer realizar em sua vida, Ele sujeitou a uma condição: a oração. Eu não poderia terminar essa palavra sem orar, mas eu quero
envolver você que está em casa na oração. Talvez você tenha alguma necessidade, algum pedido, e eu gostaria que você que está em casa não se distraísse com as coisas da sua casa, mas se você puder ficar de pé, se ajoelhar, apresentar o seu pedido a Deus, ou você que está aqui também quiser apresentar para Deus algum pedido, quiser se ajoelhar, quiser ficar de pé, eu quero convidar o pastor Eduardo. O pastor Eduardo, ele vai orar pelo seu pedido, pela sua necessidade, pela sua causa. Ele vai orar por aquilo que você está apresentando para Deus, e Deus está ouvindo. Deus sabe o que você está apresentando, Deus sabe qual é a causa. Ou se você está entregando sua vida a Cristo agora, eu não sei se você já é um crente. E se você quer entregar sua vida a Cristo agora, faça isso agora. Pastor Eduardo estará orando. E você pode confessar Jesus Cristo como seu Salvador aí na sua casa. Nós estaremos orando nesse momento pela sua necessidade, pela sua vida. Ou talvez você quer apresentar para Deus apenas a sua vida, apresentando para Deus que você quer ser um crente melhor, você quer ser uma pessoa melhor, você quer orar mais. Coloque-se diante de Deus. Pastor Eduardo. Só queria rapidamente, antes da gente orar, testemunhar que nós iniciamos orando aqui pela manhã, 21 dias. Depois vinhamos a 40 dias de oração, agora estamos com 21 dias. Quando chegamos no 39º dia, nós já tínhamos alcançado 7 pessoas para Cristo. A oração de um justo muito pode dos seus efeitos. 7 vidas se renderam nesses dias de pandemia, em que a igreja parou para orar, não só na igreja, mas em casa. Os irmãos voltaram para a oração lá no sítio do pastor Eduardo. Os irmãos estão orando aqui pela manhã, estão em casa, estão orando na rua, no trabalho. Continue clamando ao Senhor, porque muitas vidas ainda se renderão aos pés do Senhor. E você que sentia esse desejo, faça esse compromisso com Cristo. Entregue sua vida para Jesus, receba como Senhor e Salvador. Porque eu sei que tem pessoas que têm nos acompanhado, e o pastor testemunhou da célula. Nós estamos realmente com células online. Fizemos uma multiplicação. Agora eu me reuni com os líderes, e eu disse para ele que não seria só online. E agora eles aceitaram, estão na capacitação. E nós teremos mais 2 células que essa igreja vai ganhar. Fruto de oração, fruto desse período de joelho no chão. Por isso ore, meu irmão, independente da situação. Clame a Deus, busque o Senhor. Oh Deus, nós pedimos perdão para o Senhor das nossas falhas. Misericórdia, Deus, porque temos desagradado o Senhor em alguns momentos. Mas neste momento, Deus, nós oramos por cada líder de célula, pela liderança desta igreja. E hoje, meio-dia, nós paramos para orar. Estamos orando todos os dias, meio-dia, e colocamos a vida desta igreja diante do Senhor. Pai, neste momento, os teus servos estão ajoelhados em casa. Neste momento, os teus servos estão em pé, e eles estão agora clamando, colocando suas necessidades diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe a oração da tua igreja. Recebe a oração desse teu filho que está aflito. Recebe a oração desse teu filho que está desanimado. Recebe a oração desse teu filho que não desanimou, mas que tem incentivado outros. Deus, levante homens e mulheres temente ao Senhor, disposto a colocar o joelho no chão, dispostos a se humilhar diante do Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor está destronando. Eu creio que o Senhor está quebrando, Deus, as cadeias, algemas, toda a armadilha de Satanás, tudo aquilo que ele tentou. E eu creio que tem pessoas ouvindo essa oração nesta noite, homens e mulheres, homens que talvez passaram por um momento difícil, que foram pelo leito da enfermidade em hospitais, mas agora estão ouvindo esta oração. E eu queria te dizer que Deus é contigo. Eu queria te dizer que Jesus muda a tua história. Por isso, Deus,
E eu finalizo este momento entregando cada família desta igreja, cada lar. Deus cuida de cada família, fortalece, Deus. Se alguma dificuldade surgiu, se algum problema surgiu, Deus, que a paz que há no teu Espírito Santo, Deus, em cada coração, Deus, que o teu amor seja derramado em cada vida, em cada pessoa, Deus, que a tua graça, Deus, que é favor imerecível, que é o próprio Cristo, ela esteja cada dia com cada servo teu. Oh Deus, fortalece, dá vitória para os teus filhos. E nós vimos aqui que a oração tem poder, a oração ela agrada o coração de Deus. Nenhum dos grandes homens, nenhum dos profetas, dos patriarcas, nenhum dos apóstolos, discípulos, eles venceram sem orar. E Deus, nesta noite, tu nos traz uma palavra. E eu creio que é o Senhor falando ao coração da igreja. Você que ainda não caiu na real, que ainda não te atentou, que a oração é o que está precisando que você faça, que você tome essa iniciativa, para que Deus opere na tua vida, para que Deus opere no teu casamento, para que Deus opere nesta célula, na tua liderança. Oh Deus, em nome de Jesus. Eu finalizo este momento, Deus, porque mesmo diante de todas as nossas falhas, tu és um Deus presente. Tu não abandona o teu povo. E tu fala, se tu passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Se passar pelas águas, elas não vão te submergir. Não temas, porque eu sou teu Deus, não pasme, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Oh Deus, continue abençoando e continue fortalecendo os teus servos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, vamos nos colocar de pé e estar adorando o nosso Deus com muita alegria. Aleluia. Noite fria cai sobre mim, narará, e no deserto eu me encontrar, e fui cercado por egípcios e por faraós, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. O grito de jubileu na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e vi cercado por egípcios e por faraós, sendo impedido de prosseguir.
levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, yeah, yeah, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. O grito de júbilo na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, yeah, yeah, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. O grito de júbilo na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos os irmãos na presença do nosso Deus.